Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com o médico gerontólogo Alexandre Kalash. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar. Aqui a gente recebe quem é destaque no cenário político, jurídico, social e cultural de Mato Grosso e do país. Nosso convidado é presidente do Centro Internacional de Longevidade. Ele já trabalhou na Organização Mundial de Saúde, onde foi diretor do Programa Global de Envelhecimento e criou o conceito de cidade amiga do idoso. Um bravo combatente do idadismo, que é o preconceito contra pessoas mais velhas, Kalash é um dos principais nomes a alertar sobre o impacto do envelhecimento acelerado da população e os desafios que isso impõe ao Brasil. Vamos falar de políticas públicas, desigualdade, saúde e também de esperança, propósito e o que ele chama de vida aos anos. E para essa conversa eu conto com a ajuda da minha amiga jornalista Mayara Campos, que escreve para o caderno de Cidades do OD. Mayara, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e estar aqui novamente para conversar com nossos espectadores. Muito obrigada, Ayrton, e vamos para mais um papo com o nosso entrevistado do dia. Ótimo. Dr. Kalash, muito obrigado por ter vindo aqui. Veio para Cuiabá, né? O senhor mora em Rio de Janeiro, Londres, mas roda o Brasil também dando palestras. Então, o senhor veio para Cuiabá para uma palestra e tirou um tempinho para conversar com nossos espectadores. Muito obrigado, viu? E seja bem-vindo. Com o maior prazer. Antes da gente começar, vou fazer dar um recado a você que nos acompanha. É que, além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio também disponível nas principais plataformas de podcast. Então é só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. E aí, com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar com amigos e familiares. E se você quer saber informações dos bastidores, ver como são feitas as nossas gravações, é só seguir a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas. É só pesquisar @Olhar Direto Oficial. Dr. Kalash, eu gostaria de começar essa conversa com o senhor falando um pouco sobre como foi o início dessa trajetória, quando o senhor escolheu focar, né, no envelhecimento populacional, isso ainda lá nos anos 70. Quais as experiências que o marcaram nesse processo? Nossa, aí tem muita história, cara. São 50 anos dedicados exclusivamente à gerontologia. Eu sou médico, como você disse. Eu primeiro brinquei de médico, eu fui médico de verdade, com aquele estetoscópio pendurado no pescoço, mas eu já fui para a faculdade de medicina sabendo que a minha vocação era saúde pública. E depois de 5 anos praticando medicina e trabalhando na universidade, sempre no setor acadêmico, eu fui para Londres e me vi num país muito envelhecido. Eu fui para fazer o mestrado na Escola de Saúde Pública de Londres e me chamou a atenção. Primeiro, meu Deus, nossa, quanto velho. E eu falei a palavra velho. No pleno juventude, né? Eu já fui novinho. E eu chego lá e falei assim, meu Deus, é muita gente velha aqui, deve ser um país fantástico para envelhecer. E eu sempre gostei de velho, não é agora não. Eu sempre gostei. Eu venho de uma família muito grande em termos de números. A minha avó, por exemplo, materna, tinha 17 irmãos e irmãs, meu avô 13, soma dá 30, multiplicado por 2, porque todos foram casados na época, todo mundo tinha que casar e ter filho. Então, eu cresci num ambiente muito interessante, muita gente idosa. E dos idosos, você ouve histórias e leva pito. Isso te ajuda a crescer e se desenvolver. Mas também tinha muito primo para tudo quanto era lado. E com os primos você brinca e briga. E encontra o teu lugar. Às vezes mais briga, né? E eu fico com pena hoje, porque eu vejo crianças que não têm primo. Crianças que são mimadas, crianças que crescem sem esse contato, porque esse intercâmbio intergeracional está ficando escasso, cada um na sua bolha. Criança com criança, adolescente com adulto jovem com adulto jovem, e as pessoas idosas cada vez mais numerosas vão ficando de lado.
Então, eu comecei o meu interesse em gerontologia porque estava num país envelhecido e percebi que, numa nota de rodapé num artigo científico, que 83% dos geriatras trabalhando na Inglaterra eram da Índia, de Bangladesh, do Estrangeiros. Paquistão. Médicos imigrantes que não conseguiam fazer a carreira que gostariam. Eles gostariam mesmo era de ser neurocirurgião ou cirurgião cardiovascular, Uhum. mas não tinha espaço. Os médicos formados na Grã-Bretanha não se interessavam por geriatria, então sobrava a vaga e eles se encaixavam lá para fazer uma carreira rápida. E eu falei assim, isso aqui está errado. E fui fazer um inquérito para medir e entender o que te motiva a escolher geriatria e se você escolheu geriatria, se você tem satisfação de trabalho. Metade tinha, metade não. Eram 850 geriatras que eu estudei. E a única pergunta que separava um grupo do outro era ter tido contato íntimo com os avós na infância e na adolescência. A atitude vem de cedo. Uhum. E eu olhei para mim e falei assim, opa, Eu tive, sou né? eu. E aí fiz outro estudo, medindo as atitudes de estudantes de medicina, ainda muito jovens, no primeiro ano clínico, em que tinha um mês em geriatria, os outros estavam em neurologia, cardiologia, pneumologia, e aí cada mês eu recebia um grupinho de 8, media as atitudes, se eles tinham interesse em geriatria, o que eles acham do envelhecimento, cuidado terminal, fim de vida, morte, Uhum. morte, né? Porque as pessoas têm o hábito de morrer. E a gente Esse não triste hábito. aprende. E a gente não aprende a lidar com a morte De forma como alguma. médico. Nem como médico. Não, não. Essa é uma das falhas, né? E não pode, porque só 10% das escolas de medicina hoje têm uma disciplina chamada geriatria. Como é que você vai poder fazer com que um jovem se interesse por envelhecimento se eles não estão aprendendo? Você pode gostar daquilo que você não conhece? Difícil. Dificilmente. Então, eu ali, novinho, mergulhei nessa área, fiz o meu mestrado, terminei, daí eu fui convidado para ir para Oxford, o mestrado tinha sido em Londres, e na Universidade de Oxford eu fiz o meu doutorado, sempre em envelhecimento, e fiquei mais 8 anos, voltei para Londres, para a Escola de Saúde Pública, acabei, como você disse, sendo diretor da Organização Mundial da Saúde. Foi uma experiência riquíssima, 13 anos lá em Genebra, e aí eu fui aposentado compulsoriamente aos 62 anos, novo, né? Muito. E foi libertador, aí eu não tinha chefe, organização, não tinha regra. Liberdade. Desde então, O eu estou aposentadoria compulsória agora libertou. fazendo 80 anos, 18 anos, mundo afora, fazendo o que eu quero, com quem eu quero, na hora que eu quero. Essa Liberdade. liberdade. Doutor, e nessa época o Brasil também era muito diferente em relação ao número de idosos, né? Hoje a gente, segundo os últimos dados aí do IBGE, a população brasileira com mais de 60 anos passou de 15,2 milhões entre 2000 e 2023 para 33 milhões de pessoas, né? Em 2050. Em 2050. Como que está esse envelhecimento? É um envelhecimento rápido e ele também é desigual. E o que isso pode impactar para a população, para a sociedade brasileira? Impacta tudo, né? Quando eu nasci, a expectativa de vida era de 46 anos. Quando eu terminei medicina, em 1970, era de 57. Hoje nós estamos com 77. Uhum. E a proporção, essa velocidade, é porque caiu o número de filhos que uma mulher tem. Então, nascem menos bebês, que vão gerar menos crianças, menos adolescentes, menos adultos, jovens, que é o que está acontecendo desde o ano 2000. Essa é a velocidade. E em 2050, nós vamos chegar a 1/3 praticamente da população com mais de 60 anos e as pessoas não estão se dando conta. A sociedade não está se dando conta. O governo, os governos, não estou falando de um específico, não colocam isso como um ponto central porque é um grande desafio. E você transforma a grande conquista social dos últimos 100 anos, que é poder envelhecer, num problemaço. Não faz sentido. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. E quais são os
maiores desafios, doutor, de quem envelhece em regiões periféricas e vulneráveis do Brasil? O senhor tem falado muito sobre isso, sobre a diferença também de envelhecer, quem tem uma condição financeira melhor, vive em cidades com maior capacidade, né, Com uma economia com uma melhor, economia um PIB melhor, né? melhor. Como que é essa diferença e os desafios, principalmente para essa população que vive nessa vulnerabilidade já? Esse é o grande problema do envelhecimento no Brasil. Os países desenvolvidos, que são os países mais envelhecidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecerem. Nós estamos envelhecendo em pobreza, se não miséria. Uhum. O brasileiro é audacioso. Ele insiste, apesar de tudo, ele ainda envelhece. Mas envelhece com mazelas, ziqueziras e perrengues que um sueco ou um morador das zonas residenciais, tipo Alto Leblon ou Avenida Paulista, não vão ter até os 90. A pandemia nos mostrou isso, mortes precoces, porque você vai ter essas doenças crônicas muito mais cedo. Então, você envelhece precocemente e mal. E vai empurrando esse envelhecimento que se arrasta não por anos, mas até décadas, com problemas que poderiam ter sido prevenidos, mas não foram. Aquela hipertensão que começa aos 30, não comeu brócolis, não fez atividade física, não fez porque não pôde. Não teve condição de comprar esses alimentos que são necessários e nem O tempo condição pra e se tempo para fazer dedicar. o exercício, né? Tá lá, o seu Joaquim está me olhando. Ó. Comer brócolis, né, seu Joaquim? Mas como é que eu vou comer brócolis na primeira semana do mês? Eu não vou ter açúcar e farinha para Exato. comer na última. Exercício físico, mas eu sou do Rio, né? Tem bala perdida, tá tudo esburacado, calçado já não existe, a iluminação. Aqui em Cuiabá a Para gente tem. vocês, mulheres, é terrível. Você tem que viver num estado de sítio. O Brasil é o país que tem um recorde no número de estupros. Nós estamos falando há 12 minutos, 2 casos de estupro já aconteceram. Como é que você vai envelhecer bem se você teve que guardar aquele segredo porque o abusador é um membro da família ou alguém que a família confia? E são meninas de antes de 14 anos. Sim. Você não pode abrir o bico, que você está sob ameaça. E você não tem ainda a maturidade de ir numa delegacia. Estrutura E pra se isso, for né? na delegacia, quem vai te receber ainda vai fazer chacota contigo. É difícil envelhecer, é um desafio no Brasil. A menos que você viva naquela bolha, né? Com carro blindado, com radares, com câmaras, com segurança. Também não é bom. A ansiedade de viver e envelhecer num país violento atinge a todos. Doutor, a gente está falando sobre isso e eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais em relação a como que a gente pode construir, né, como pensar a construção do envelhecimento saudável de uma forma que a gente não se restrinja ao campo individual, mas também em políticas públicas. Quais são essas políticas públicas necessárias para contribuir com esse objetivo, né, de construir uma estrutura e de grupo, de sociedade, não uma questão só individual, só dessas pessoas que têm condição e outras não têm, né, a mesma condição mesmo. Sabe, eu até prefiro falar de envelhecimento ativo do que saudável, porque dá a impressão Entendi. que se você tiver um diabetes, uma hipertensão, Você não- um Você problema não tá envelhecendo osteomuscular, que você não pode envelhecer bem. Pode, Uhum. desde que você tenha um ambiente adequado, físico. Você pode ser um jovem que machucou o joelho praticando esporte no fim de semana. Uhum. Pode ser um jovem que tem uma mochila nas costas e quer entrar num ônibus e não consegue. Pode ser uma pessoa mais gorda que não consegue. Lá no Rio, não sei se aqui, os ônibus têm um instrumento de tortura medieval, que é a A catraca, catraca. Sim. que você fica entalado ali e não tem força para poder. Passar. E o pessoal de trás está com pressa, está indo para o trabalho. E o motorista está Impaciente sob também, né? pressão e fica irritado. Então ele acelera e dá uma freada e você, puf! Então nós temos que construir toda uma sociedade que seja mais amiga de todas as idades. Foi um conceito que eu abracei, que eu peguei, que eu desenvolvi na Organização Mundial da Saúde e lancei. Por quê?
cada vez mais as pessoas vão envelhecer em cidades. A cidade está preparada? Não, não está. Então vamos preparar a cidade. E eu fiz o piloto no bairro onde eu nasci e cresci, Copacabana, que é o bairro mais envelhecido da América Latina. Ali foi o piloto. Depois eu consegui verba do governo canadense para poder fazer uma reunião legal com pesquisadores e planejadores urbanos, gerontólogos. E dali nasceu um protocolo para cidades que queiram aderir a esse movimento da OMS. E na rede oficial, hoje, nós temos 1.720 cidades que aderiram e seguem o protocolo. E mais milhares que não necessariamente fazem parte da rede. Te cito, por exemplo, Portugal inteiro. Hoje, Portugal é um país mais amigo do idoso, pelo menos na busca de políticas, como a Eslovênia, como é a Irlanda. A rede na França tem 300 cidades, na Espanha vizinha 280, no Canadá são 980. Sabe quando deu certo? Uma ideiazinha que começa ali, sabendo eu que o século XX vai ser caracterizado por dois fenômenos demográficos importantíssimos: envelhecimento por um lado e urbanização pelo outro. Então, toda a sociedade tem que responder ao que eu chamo revolução da longevidade. Revolução, Ayrton, é alguma coisa que se passa numa sociedade que, a partir daí, ela não será a mesma. E o que nós estamos vivendo em relação à longevidade é revolucionário. Nunca aconteceu. Nós temos uma história registrada de milênios. E há milênios as civilizações buscam a fonte da eterna juventude que não existe. Tem uns malucos lá americanos que ficam investindo, eles têm dinheiro, né? Milhões de dólares com 200 pílulas. Para não envelhecer, né? Para não envelhecer. Troca de sangue, umas coisas assim, né? Isso é bizarro. Tira todo o sangue da pessoa, troca por... Criogenia. Fazem uns enxertos. Sim. E eu hoje, quando tenho que me apresentar em público, que eu olho assim, que eu tenho que falar, né, eu estou de terno e tal, e o cara assim, olha, vocês estão vendo um velho. Velho, tá? Careca, precisa de óculos, a barba é branca, tem essas rugas que mostram sabores e dissabores que eu vivi pela vida e tenho orgulho delas. Muitos vão dizer que o senhor está bem. E já vou comentar sobre isso. Porque tem um detalhe. No Brasil, o velho é sempre o outro. Não tem nada a ver comigo. E se não cair a ficha de que você está envelhecendo ou já é velho, senhores de Brasília, prestem atenção. Quando a gente olha a foto, né, muitos bem cacarecados. Mas se você quiser fazer um bom elogio no Brasil e fazer amigo, fala assim, não parece. Não parece. Sim. Pronto, ganhou um amigo. Quantos anos você tem? 37, 54, 78? Não parece. Nossa, não parece. Parece menos, né? Depois tem um risco de falar assim, não, parece mais. Aí quem é o inimigo, esse sabe? pedaço ninguém diz. Sim. O senhor falou, né, sobre esse conceito de cidade amiga, né, que é aplicado em vários países. Mas como que a gente pode aplicar a cidade amiga do idoso aqui no Brasil, nas cidades daqui? Primeiro, com seriedade. Eu fico muito irritado, porque nós temos um protocolo que está lá consagrado há praticamente 20 anos na Organização Mundial da Saúde, com tudo direitinho do que deve ser feito. Não é só pensar no aspecto físico, não é só calçada ou ônibus. É você ter a inclusão social, você ser um cidadão que você é, apenas mais idoso. Você exercer e ter o privilégio da cidadania, do direito, do espaço social, do aprendizado ao longo da vida. Direito ao trabalho, direito ao descanso. Tudo isso faz parte desse protocolo para que você seja uma cidade mais amiga do idoso. E se for amiga do idoso, amigo de todos. E eu vejo, picaretagem no Brasil. Muita falta de seriedade, muito populismo. Teve um tal de ministro que foi do desenvolvimento social que lançou o protocolo Brasil Amigo do Idoso. 1.600 prefeitos foram a Brasília. Isso já custa dinheiro, né? Eu já podia fazer um festival com aquele dinheiro. Vão lá para tirar uma foto oficial do lado do ministro. É para voto.
Não é isso que eu estou interessado. Eu estou interessado em seriedade, Prática, porque né? existe aquele protocolo que tem que ser intersectorial. Não adianta ter um ministério com um departamento pequenininho. A gente tem que integrar, é multissectorial, todos os ministérios, da saúde à cultura, da educação a esportes, todos precisam ter um protocolo para seguir e criar realmente uma sociedade onde seja melhor envelhecer. Tem algum exemplo? Tem alguma cidade no Brasil Temos. que segue? Nosso centro internacional, que por sinal, aí você falou, faz parte de uma aliança de centros internacionais na longevidade, que eu também presido. Sou o presidente dessa aliança global. Nós temos desde Nova York a Paris, nós temos na China, na Áustria, temos na Holanda, etc. E todos esses centros têm um compromisso fundamental, que é desenvolver políticas que sejam mais, não só amigáveis das pessoas idosas, mas que promovam justiça social. Ninguém para trás. Sim. E falando um pouco ainda sobre essa questão das cidades, né? Hoje a gente ouve falar que cidades menores, a gente tem a Chapada dos Guimarães aqui perto, né? Ou então cidades no litoral, elas são melhores para se envelhecer. Isso é um fato ou seria só um mito mesmo? Pode ser um mito, porque o melhor lugar, isso baseado em estudos feitos mundo afora, onde envelhecer é o local onde você vive. Os ingleses, os americanos, têm uma expressão, aging in place. Você envelhecer no lugar onde você mora, tem os laços e tem um capital social. É muitas vezes um escapismo. Você mora em São Paulo, ou no interior, ou aqui no Mato Grosso, resolve envelhecer em Uma cidade do litoral, por Santos, exemplo. ou Que num Chapada balneário. Chapada é uma Chapada, a cidade gente turística, tem, assim, cachoeiras, num natureza. lugar assim, E, de repente, você descobre que você está na Chapada, cercado de veados, sem gente. Não é isso. Você tem que prestar atenção. Mas tem outro aspecto que também está relacionado a isso, porque na semana passada eu abri um evento grande, com centenas de agentes de viagem, porque viajar todo mundo quer. E tem muita gente no Brasil, mãe, que nunca saiu do seu município. Sim. E que o grande sonho é poder fazer uma viagem. Então Viajar de avião, né? Nem que seja de trem não sendo mais De ônibus, uma caravana. maluco. Eu, quando era jovem, eu ia do Rio para São Paulo, Belo Horizonte, para ver os meus familiares de trem. Hoje não se viaja de trem. Não tem. Algumas rotas apenas, tem poucas. Alguma coisa deu muito errado no sistema de Sim. transporte público, que é muito mais lógico e barato. Né? E as linhas não existem. De repente vieram com uma ideia, vamos fazer um trem-bala entre o Rio e São Paulo. Mas nem trem direito tem, como é que você vai fazer logo? Dá um pulo, vai ter um trem-bala. É você poder fazer um sonho. É você ser do interior e conhecer o mar. É você morar no sertão e poder subir numa montanha. É o turismo social. Nós temos experiências com isso. Eu sou professor de uma escola de saúde pública na Espanha, trabalho muito na Espanha, e existe um órgão do governo que promove o turismo social. 1 milhão de espanhóis pobres, eles conseguem viajar com subsídio. Mas veja, não é só a pessoa idosa que ganha com isso. É todo mundo, né? Porque eles fazem esse turismo em baixa estação, quando os hotéis estão vazios. Eles não se importam muito se estiver muito frio, mas eles vão animados. Não, é um sonho. Mas o hotel está aberto, o restaurante está aberto, os restaurantes, as lojas de souvenir, está tudo sendo movimentado. Pode até não gerar lucro, mas não causa um desemprego sazonal. Você tem emprego durante 6 meses do ano, e depois de 6 meses você não sabe muito bem o que fazer. Você é o garçom, você é a camareira, você vende pipoca na esquina e de repente não tem gente para vender. Sim. Então, veja como
a gente tem que pensar de uma forma holística. Doutor, o senhor, nas entrevistas que a gente acompanha e todo o seu trabalho, o senhor prefere usar o termo idadismo e não o etarismo, né? Por que o senhor prefere esse termo e como que o idadismo se manifesta no dia a dia das pessoas mais velhas? Esse termo foi cunhado pelo meu predecessor, quem fundou o Centro Internacional da Longevidade nos Estados Unidos. Um homem muito além do seu tempo. Em 1969, ele cunhou o termo. É o preconceito contra a idade. Em inglês, a palavra raiz é age, idade. Age, ageism, idade, idadismo. No Brasil, resolveram sofisticar e criar uma jabuticaba. Porque se você for para Portugal e tentar falar que... Você já sofreu com uma experiência de etarismo? Como eu perguntei a uma senhora, ela falou assim, olha, de otária já tentaram me fazer. Algumas vezes. Muitas. Essa história de etarismo, não sei o que é, não. Para que complicar? O mundo inteiro usa raiz e idade. E aqui a gente fala de etarismo. Por isso que eu implico. Você fala do jeito já que pega tem que falar. ranço. Sim, E idadismo para cima de mim, nem otarismo, muito menos. E como que esse idadismo se manifesta, né? Eu gostaria que o senhor... Há uma origem, um ponto de origem para o surgimento desse preconceito de envelhecer e com as pessoas mais velhas também? Olha, o idadismo ele pode se manifestar também em relação ao mais jovem. Você é muito jovem para estar me entrevistando. Você está muito jovem para ser meu chefe. Muito jovem para ocupar. Mas, rapidamente, você passa 5 anos, você está 5 anos mais velho, já não está tão jovem. Mas se você sofreu idadismo, os 65, 10 anos depois, a tendência é que vai estar muito pior. É o preconceito, é não aceitar o papel do idoso, é dar-lhe o silêncio. Tem em comum os mesmos 4 Is para qualquer ismo. Primeiro, uma ideologia. Eu valho mais do que você porque eu sou homem e você é mulher. Eu valho mais do que você porque eu sou branco e você é negro. Eu valho mais do que você porque não tenho deficiências físicas, você tem uma deficiência. E eu valho mais que você porque eu sou um cis hétero, você é um gay ou lésbico ou trans. Eu valho mais que você porque eu sou jovem e você é velho. É uma ideologia supremacista, que, em geral, é esposada por quem tem poder, sobretudo os homens, que não querem saber de idade. Então, você tem poder, você tem essa ideologia, essa crença que você vale mais que o outro, você vai botando as pedras no caminho. Você vai fazendo as coisas difíceis. Eu não vou te promover porque você é mulher. Eu não vou te dar um emprego porque você é negro. Eu não vou, já decretei, não é produtivo. Para que eu vou ter na força de trabalho alguém que eu já decidi que não é produtivo? Então, são preconceitos que vão se traduzir no segundo I. Primeiro, ideologia. O segundo, a institucionalização daquela ideologia. O terceiro I, ele passa a ser interpessoal. Eu te dou silêncio, não quero ouvir a sua voz. Lugar de mulher na cozinha, lugar de velho no canto. Não mete o bico. Eu não vou te dar uma outra sonografia, vai custar dinheiro, o mundo é para os mais jovens. Mas fica quieto aí, no teu canto. E aos poucos, a sua autoestima, a sua autoconfiança, elas vão reduzindo, vão declinando. Minando, né? Até que se traduz no último I, que é a internalização. Você acaba acreditando naquilo que a ideologia da supremacia queria. Eu não vou querer uma promoção porque eu sou mulher, porque eu sou gay, porque eu tenho uma incapacidade. E, de jeito algum, vou querer ser hospitalizado porque eu estou tirando o lugar dos mais jovens. Você se inferioriza. E num país onde reina um quinto I, inequidade, que é um campo de cultura poderoso. Pior é quando é a interseccionalidade em que um ismo complica o outro. Eu sou uma mulher negra que tem 2 anos de
educação, vivo na periferia, meu marido me abandonou, e aí eu ainda ouso envelhecer? É ousadia. Doutor, em algumas entrevistas que eu ouvi do senhor, o senhor afirma que uma palavra muito importante para a longevidade é a solidariedade, né? Explica melhor um pouco sobre essa ideia. O que eu quero de você mais jovem? Eu quero que você tenha empatia. Eu quero que você entenda. Eu quero que você perceba que você almeja envelhecer. Você não sabe se vai. Eu, Mas é pelo uma menos, coisa tenho que a essa gente vantagem. deseja, né? Eu já sei que envelheci. O velho é o jovem que deu certo. Então, se você desperta dentro de você essa percepção, você vai passar a tratar o outro, que é o seu futuro, de uma forma diferente. Isso exige autoeducação, empatia, introspecção, que gera essa solidariedade. Tem outra palavra que rima com longevidade. Se isso não acontece, gera ansiedade. Você não sabe se você vai poder envelhecer bem. Quando a gente fala de envelhecer bem, né, o senhor ele fala sobre 4 pilares, né? Saúde, conhecimento, vínculos sociais e recursos financeiros. Pode explicar um pouquinho pra gente sobre cada um desses pontos, como que contribui para esse envelhecimento bem? Quando eu estava na Organização Mundial da Saúde, eu tinha esse desafio. Eu não queria falar de doença, eu queria falar de saúde. Eu não queria falar das mazelas do envelhecer, que era o que eu tinha herdado. Eu quis transformar o departamento em algo positivo. Envelhecer é o melhor, é a grande conquista social dos últimos 100 anos. Vamos parar de falar só de doença, porque não tem fim. E depois que você for pelo alfabeto e falar de todas as doenças, você tem que começar tudo de novo, porque já houve avanços tecnológicos que mudaram a primeira doença. Alzheimer. Então, eu queria falar de promoção da saúde, não doença. Saúde é criada no contexto do dia a dia, onde você vive, onde você mora, como você se locomove, como você se diverte, como você ama. Aí que a saúde é criada. E eu queria estimular isso. A abordagem de saúde, que vem em primeiro lugar, porque todo mundo quer envelhecer bem. E a definição do bem, em primeiro lugar, é com saúde, com independência. Em segundo lugar, vem conhecimentos. A gente vive uma explosão tecnológica. Não há dia que uma novidade a mais venha. No século passado, quem tinha informação tinha poder. O poder era a informação. Se você detivesse essa informação, você tinha poder. Informação, meus amigos, está aqui, ó, na palma da tua mão. Sim. Você tem que ter imaginação para saber o que fazer com essa informação. Isso significa aprender a aprender sempre, da infância à velhice. Ou você vai se tornar obsoleto em algum momento da vida. Pode ser aos 45 anos você era um mecânico de automóvel que aprendeu tudo sobre mecânica aos 20. Hoje você tem 45, mas ninguém lhe ensinou eletrônica e você não percebeu por onde o mundo ia. E você abre o capô do carro e não entende nada. Perdeu o emprego. E ao perder o emprego aos 45 anos, vai ser muito difícil você se reempregar. Vai perder renda. E ainda te insultam, vão te chamar de microempreendedor. O motorista de Uber que me trouxe aqui tem um trabalho que é precário, não tem direitos, não pode ficar doente, não pode bater o carro, porque se isso acontecer, ele fica parado sem renda 2 semanas ou 2 meses. Isso não é um emprego digno, é precário. A pejotização, né, dos trabalhos. É. Então, depende do aprendizado você poder continuar empregado com um emprego digno. E isso tudo tem as implicações óbvias do que comer, do teto que você tem em cima da cabeça, da educação dos teus filhos, se filhos você tem. Terceiro vem fundamental, o pilar de você ter um capital social. Sim. Você já pensou quem vai cuidar de você se você precisar? E não precisa ser na velhice, pode ser um acidente que você tenha. Então, você ter esse capital social depende de vários fatores que estão ali construindo o envelhecimento ativo. E o último pilar é ter segurança. Segurança, proteção,
saber que você tem um teto em cima da cabeça, que você tem comida na prateleira e que você sabe que se alguma coisa acontecer, de alguma forma você vai estar apoiado. Eu volto ao primeiro pilar, saúde, porque essa é uma conquista civilizatória. Em 1988, nós criamos o SUS. E o SUS é o maior sistema universal de saúde do mundo. Não está bom? Podia estar melhor. E se não fossem os políticos lá trabalharem, podia estar muito melhor. Precisa de recurso, precisa de gente bem treinada. Mas o fato de ter o SUS significa que aquele que te serve na rua, no hotel, ou que está na periferia, tem direito à saúde. Quando eu era estudante de medicina, eu via a indignidade de pessoas formando filas às 2, 3 da manhã para pegar um númerozinho e de manhã ser chamado. E quantas vezes você chegava no final do plantão daquele médico, às 2 horas da tarde, meio-dia, e vinha alguém lá de dentro assim, por hoje acabou. E você tinha que voltar para a fila às 2 da manhã do dia seguinte. E se você estava lá é porque você não estava bem. É isso que a gente tem que defender. Então são os 4 pilares que se traduzem nos capitais, que você individualmente tem que fazer o possível para se manter saudável, fazer o possível para aprender a aprender sempre, fazer o possível para ser uma pessoa mais leve, mais otimista. Adulto ranzinza ninguém gosta, mas velho ranzinza ninguém atura. E a última, que é a proteção, a segurança, fazer o possível. Tá difícil, né? Fazer economia. Sim. Mas se tiver um pé de meia, te ajuda. O senhor também fala sobre essa questão. Hoje, os núcleos familiares estão diminuindo, as mulheres estão tendo menos filhos. Antes a gente tinha, sei lá, a avó tinha 10 filhos, hoje os pais têm 2, 1, né? Então, tá cada vez mais diminuindo. E como que o senhor enxerga o futuro dos idosos, né? Quem que vai cuidar? Como que vão ser esses cuidados com as pessoas idosas diante dessa diminuição? É exatamente o que você definiu, né? Eu tinha dito que a minha bisavó tinha 17 irmãos e irmãs que geraram, em média, 8. Esses 8 geraram 4, geração dos meus pais, dos filhos dos meus pais. Nós geramos uma média de 2, dos meus filhos e sobrinhos, uma média de 1 ou 0, muita gente optando por não ter filho. Eu tenho, inclusive, uma sobrinha que adotou uma gata e já castrou. Não tem, Sim, a gata não também tem não Porque é outra questão, né? O E número hoje de a gatos. gente tem também os filhos Lá em casa eu tenho pets. 3, todos castrados. Tá vendo? A questão é Aí eu triplicar, não né? tem reposição de nada. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos que nos moldar em exemplos. São poucos os que deram certo. São intervenções, sei lá, na Suécia, na Noruega, de, por exemplo, estimular o nascimento, de dar uma licença maternidade, mas também paternidade. Fazer com que os homens entrem nessa ciranda, porque no Brasil o homem conjuga o verbo cuidar assim. Tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero é ser cuidado. Uhum. Não Eu vai dar ajudo, certo. eu ajudo de vez em quando ali. Até financeiramente. Às vezes a mulher tem um salário mais alto e a gente ouve, né? Assim, a mulher ajuda. Mas ninguém fala assim, o homem ajuda. E a mulher que está ganhando dinheiro. Sim. É machismo. Todas essas complicações dos nossos vícios sociais. Então é fundamental, mãe, que a gente pense numa cultura do cuidado. E essa cultura do cuidado tem que ser onde você vive, na comunidade. Você tem mais centros, onde você possa deixar a sua pessoa idosa para ir trabalhar. Onde você possa, para carregar a tua bateria. Isso eu vi e estudei na Inglaterra, eu fiz uma avaliação de hospitais pequenos, comunitários, em que você podia deixar o seu pai, seu avô, quem fosse, para passar uma semana e você tirar umas férias. Para passar um dia e uma noite naquele hospital para você poder dormir. Você já cuidou de bebê? É difícil, mas o bebê está cada dia se desenvolvendo e ficando mais independente. Uma pessoa idosa dependente, a cada dia está ficando mais dependente. Você cuidar de uma pessoa com
doença de Alzheimer não é nada fácil. Sim. Não dura um mês, um ano, pode durar 10. E a sua saúde mental e física vai ser afetada. Doutor, eu até gostaria de aproveitar esse gancho que o senhor falou. Existem muitas casas de longa permanência que são chamadas, né? Infelizmente, a gente tem mais casas desse tipo particulares, então quem tem condições de bancar consegue ter esse atendimento. Algumas prefeituras trabalham e buscam essas casas de longa permanência de forma pública, né? Mas sempre há essa questão também de culpa da família de deixar o idoso ali quando ele não tem condição de cuidar, de ter esse cuidado diário. E a sensação também desses idosos de abandono da família, de ter sido jogado ali, né, nesse local. Como que o senhor vê essa questão e esses dilemas que giram em torno dessas casas de longa permanência? É cultural, existe um estigma muito grande. São os asilos de antigamente, que a gente chama Sim. agora de ILPI, Instituição de Longa Permanência. Muitas vezes eles são a solução. É melhor estar num ILPI de qualidade em que você possa ser bem cuidado do que estar sendo abusado e violentado em casa. Muitas vezes são por interesses financeiros da família, que quer manter a pensão daquele. E muitas vezes aquela pensão é que está ajudando a pagar a ILPI. Então nós temos que trabalhar contra esse estigma e, ao mesmo tempo, fazer o possível para que o setor público faça a regulamentação, monitoramento da qualidade da atenção que é dada. Eu tenho uma madrinha que faleceu há anos, com 104 anos, uma mulher maravilhosa, bondosa, generosa, nunca teve filhos, dedicou a vida inteira para cuidar de gerações. Tinha trabalhado, tinha uma pensão, tinha a sua casa, modesta, mas tudo era dela. E um dia, uma sobrinha neta, cuja mãe convenceu a minha madrinha de colocar a casa no nome dela, mentiu para ela e disse: você vai ter que ficar não chamou de asilo, Uma numa casa? residência, só umas 3 semanas, enquanto a gente vai fazer um trabalho no teto que deu cupim. Então mete aí o que você quer levar. A vida dessa centenária coube numa maleta. E ela nunca voltou para casa. E ela acabou num quarto onde ela compartilhava esse quarto pequeno com outras 3. Eram 4. Uma delas com doença de Alzheimer agressiva e que gritava a noite toda. Isso não é qualidade de vida. E é por isso que esse preconceito e o estigma acaba se perpetuando. Mas muitas famílias deveriam ser educadas para poder entender que, se você não tiver condição, o melhor que pode acontecer para os seus idosos e para você no futuro é aceitar que a instituição de longa permanência pode ser a melhor solução. Doutor, a gente vê muito nas redes sociais, nos últimos tempos, assim, vídeos e perfis de pessoas que mostram a rotina e o dia a dia do cuidado com idosos que têm Alzheimer, por exemplo. Então, vídeos como esse viralizam, alguns levam até para o bom humor, mostra ali o idoso esquecendo de quem é, tendo algumas manias também, algumas questões em relação ao Alzheimer. Como que o senhor vê esses vídeos e como que o senhor analisa isso? Essa exposição dessas pessoas, o senhor acredita que é meramente uma exposição ou isso também ajuda a gente a ter uma consciência sobre o envelhecimento e sobre essas doenças? Desde que não seja estereotipado, desde que não seja um humor sarcástico, perverso, podem ajudar. Mas a mídia social é assim. Você tem um lado bom e um lado ruim. Mas ela não vai deixar de existir porque você condena que ela é ruim ou que ela é boa. Então a gente tem que estimular, inclusive o setor acadêmico, para produzir coisa de qualidade. Tem uns documentários que são maravilhosos. Tem vídeos que são muito bons. Tem séries que mostram o dia a dia de um cuidador. Estou falando cuidador, a maioria é cuidadora, a gente fica falando de cuidador. Né? Mas eu acho que tem um lugar importante. Porque você vê
ali na telinha e está acompanhando. Porque, Ayrton, não tem dor maior do que você um dia saber que a sua mãe já não sabe que você é filho dela, como eu experimentei. É preciso que as pessoas estejam alertadas para isso. Isso tem se tornado cada vez mais comum, né, doutor? Aparentemente, assim, ou o senhor acredita que é a questão só do conhecimento, de que mais pessoas têm Alzheimer ou essas doenças degenerativas, né, que a gente fala? Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu quando era estudante de medicina, nem a palavra era usada. A gente tem que, para cair a ficha, ver que é comum. Mas você sabe qual é o fator de risco mais importante para a doença de Alzheimer no Brasil? É o baixo nível educacional. Você não tem reserva cognitiva. Sim. A quantidade de pessoas analfabetas, nas pessoas acima de 70 anos, refletindo educação abismal, ruim do passado, não lhes deu reservas para que pudessem evitar essa doença, mas pode ter outras causas, hipertensão, pode ter problemas que são endocrinológicos, tem uma porção de causas, mas no Brasil o fator de risco principal é o analfabetismo. Aí vem uma próxima leva, digamos, que tem de 55 a 70 anos, que vai entrar no grupo de risco, porque aumenta com a idade, que são semi-analfabetos, também não te conferem uma reserva suficiente para você evitar ter. E aí você olha para os mais jovens, que têm 19 a 30 anos, e praticamente um terço dos jovens brasileiros nem trabalha e nem estuda. Não tem reserva financeira, não tem reserva cognitiva, não estão estudando. Estão sendo humilhados, às vezes eles têm que pedir o dinheirinho para o vovô, ou abusam do vovô para pegar dinheiro para ir tomar uma cerveja com os amigos. Isso também não é receita para você ter reservas que possam te proteger daqui a 50 anos de ter Alzheimer. A gente vê também uma infantilização do idoso, né? Chamando no diminutivo, tratando como se fosse realmente uma criança. Esse tratamento, ele é uma forma de violência simbólica ou não? Como que o senhor Se enxerga você isso? está infantilizando um adulto, você, mesmo que seja com a melhor das intenções, você está cometendo uma violência. Você não me venham chamar de vovozinho, de senhorzinho, não, porque eu grito. Tá? Eu quero, primeiro de tudo, sair do aposento. Esse negócio de aposentadoria, que é outra jabuticaba, né? Porque nenhum outro país diz que você está aposentado. Você vai falar em Portugal que está aposentado. Não, você está reformado. Né? E aqui criaram, remetendo aquelas casas antigas do passado, onde tinha um aposento lá no fundo, onde metiam os velhos. Então você tem que vir para o centro. Eu estou envelhecendo no centro, na sala da frente. Há de quem dizer assim, senhor, volte lá para o aposento. Eu vou não. Tem uma piada, quando eu era jovem, durante a ditadura, que uma enfermeira falou para um general, daqueles machões, assim, agora só vai botar o pezinho aqui. Assim, pezinho nada, general não tem pezinho, não tem pé. Realmente. É mais ou menos isso. Doutor, nem todo idoso que diz estar, né, esperando a morte tem depressão ou uma doença terminal. O que na avaliação do senhor está por trás dessa fala? Às vezes, eu já conversei com algumas tias, assim, Meu avô falava isso. fala isso muito, Uma né? tia. Tipo, não, tô aqui só esperando a morte me levar, faz alguma piada, mas o que está por trás dessa fala e dessa ideia? Essa ideia é também muito cultural. O que eu digo é tem um sonho, tem um propósito até o final da vida. Você pode estar com dependência, você pode estar com declínio cognitivo, você pode ter doenças que muitas vezes causam sofrimento, mas você quer deixar um legado. E aí vem a questão do legado. Se você me perguntar hoje, 50 anos de gerontologia, eu quero deixar um legado. Eu sou vaidoso, sabe? Eu quero que as pessoas se lembrem daquilo que eu fiz e que algo acrescentei. Eu estou publicando um livro
em outubro, quando eu faço exatamente 50 anos de gerontologia e 80 de idade. E é uma carta aberta para o jovem de hoje que almeja envelhecer num país que lhe acolha melhor. Não é autobiográfico, mas eu vou contar muita história. É bom que é velho. Velho gosta de contar história, sabia? E o melhor de poder conviver com pessoas mais Dessa velhas, convivência, essa essa troca, né, de experiência, experiência, eu acho os contos. muito enriquecedor. Eu perguntei outro dia, e era um público variado, grande, quantos de vocês, no último mês, conversaram por mais de meia hora com uma pessoa idosa que não seja o avô ou a avó? Tinham centenas, 7 levantaram a mão. Sim. Essas barreiras estão empobrecendo o jovem de hoje. Como eu disse, você aprende ouvindo histórias e às vezes levando pito. Doutor, aos 79 anos, como que o senhor encara o seu próprio envelhecimento? Às vezes eu falo assim, ai meu Deus, seria tão bom ter 30 de novo. Será? Mas, por vício da minha própria formação como gerontólogo, eu vejo o lado bom. Uhum. Eu vejo o copo meio cheio. Cheio. Ele não está meio vazio. Eu só tenho uma ansiedade. Eu não olho os anos que eu já vivi. Eu fico olhando para os anos que eu ainda vou viver e o que eu vou poder fazer. Por isso eu digo uma coisa, sabe, Ailton? Velhice tem pressa. O Betinho, que foi um sociólogo fantástico, que fez o Fome Zero. Fome Zero nada, né? Estamos aqui ainda alimentando os porcos da China sem capacidade de alimentar o brasileiro. Sim. E ele dizia, fome tem pressa. A velhice também tem pressa. Eu quero que caibam nos anos que me restam muitos sonhos e projetos com os meus propósitos que eu ainda não consegui fazer. Doutor, o senhor veio para Cuiabá para apresentar uma palestra, para participar de um evento, né, que foi desenvolvido pela AMM e também pela Coordenadoria da Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que é coordenado aí pelo desembargador Orlando Perry. Como que é pensada e é feita também essas palestras? O que o senhor tenta levar nesses encontros e principalmente quando envolve aí gestores públicos, pessoas que estão no poder, né, nos municípios e estados? Não sei se vai acontecer hoje, mas acontece com frequência que eu vou para essas palestras Brasil afora e mundo afora para sacudir. Sabe? Uhum. Dar uma injeção de realidade. Eu vou te contar com orgulho. Em maio, eu estava no Vaticano, convidado pelo Papa Francisco. Por iniciativa dele, ele queria uma reunião intimista com um grupo pequeno de pessoas que pensam sobre envelhecimento. E aí ele faleceu. No mesmo dia, o Vaticano me liga. E disse, não faça mudança nos seus planos, porque a reunião vai acontecer porque era o desejo expresso do Santo Padre. Não estou falando de religiosidade, porque até a minha é bem baixa. Mas eu tinha uma admiração enorme pelo Papa Francisco. Pela pessoa, Sim. pelo legado legado, que né? aquele velho... E quando eu estou falando que o Papa Francisco era um velho, eu não estou ofendendo, ele era. Ele é. E ninguém talvez tenha contribuído mais nos últimos anos para uma solidariedade, para expressar valores humanistas. Está uma falta deles, mundo afora, nas lideranças que a gente vê, na violência que a gente presencia. E foi fantástico, porque a reunião acabou sendo na data que era prevista e que foi no meio do conclave e eu vi a fumaça branca. Participou ainda de um momento histórico. Foi. Foi igual ao filme? O senhor assistiu? Que tava todo mundo querendo saber. Doutor Kalash, e o senhor fala, né, que envelhecer, já até falou aqui que envelhecer é a melhor coisa que pode nos acontecer. Por quê? Porque o contrário só tem uma opção. Ou você envelheceu ou é sinal que já partiu.
Eu acredito nisso. E você pode ter mazelas. Não é tapar o sol com a peneira. Entende? É fazer o possível para que elas, através daqueles pilares da saúde, do conhecimento, da participação, da proteção, de você fazer o possível para que o seu envelhecimento seja uma experiência positiva. Mas ajudar, através da solidariedade, que os teus outros que te cercam também. Porque, meu Deus, subir numa favela e ver pessoas que estão largadas, literalmente sendo comidas por ratos. O Brasil é um país rico. O que nos falta é uma divisão melhor desses recursos que nós temos. Sabe, mãe? Meu avô faleceu mais jovem do que eu sou hoje. Mas ele morreu velhinho. Ele dizia para mim, e eu ficava com muita raiva quando eu era adolescente, o Brasil é o país do futuro que nunca há de chegar. Eu não quero que, a essa altura da minha vida, dizer que ele tinha razão. Vamos dar jeito. Esse país tem recurso. Esse país, às vezes, através das suas lideranças, tem recursos, mas não tem vergonha de fazer direito aquilo que a gente sabe que deve ser feito. Ótimo. Doutor Alexandre Kalash, eu agradeço muito a presença do senhor aqui. A gente passou quase 1 hora conversando. Foi um prazer e uma honra tê-lo aqui. Ouvir pessoalmente toda a sua história, o seu conhecimento. A gente fica até se achando um pouco, né, Mayara? Sim! Tá presente aí sem censura, Roda Viva, e é um prazer. Vai sair páginas amarelas, Globo News. Exatamente, Globo News tem uma aí o tanto de série história nos recente, países, né? participando do Vaticano lá, tava lá no conclave. Tem uma E série uma muito coisa boa. boa, passamos 1 hora e envelhecemos mais 1 hora. Olha que ganho. Sim. Eu não tenho muito problema com isso. Você tem, Mayara? Não senti firmeza. Hoje, assim, estou entrando na casa dos 30 daqui a 1 ano. Então, chega, né, aquela fase da gente... A famosa crise. A crise, né, dos 30. Eu já passei sem crise. Eu passei, olha, dos 20, 30, dos 40, dos 60, 70, 80. Eu estou esperando agora para ver se eu vou ter uma crise. Dos 80. Que bom. Ótimo. Doutor Kalash, muito obrigado, viu? Quando vier de voltar para Cuiabá, vem aqui novamente conversar. A gente tem muito assunto ainda, é claro, e é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Tamo juntos. Muito obrigado, doutor. Mayara, muito obrigado, viu, por ter me ajudado nesse episódio e até uma próxima. Até uma próxima, pessoal. E você acompanha a repercussão desse episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. E segue a gente nas redes sociais, é só pesquisar Olhar Direto Oficial. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.